Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, doutora Isa. Boa noite, Caio. Boa noite, Cleide. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Ive. Boa noite, Carmen. Estão me ouvindo e estão me vendo? Tudo certo por aí, com áudio e com som? Ótimo, muito bem. Cheguei um pouco atrasado, consegui perder o meu celular num apartamento de 30 metros quadrados, né? Olha só que proeza. Mas estamos aqui, vamos esperar mais alguns minutinhos para o pessoal entrar. Boa noite, Ingrid, boa noite, Aline, boa noite, Rafa. Muito bem. Então hoje eu vou fazer um Dormicast um pouco diferente, um pouco mais relaxado, vamos dizer assim, mais informal, não tem nenhum tema específico, então vamos esperar mais alguns minutinhos para o pessoal entrando. Enquanto isso, quem já está aqui, por favor, se tiver alguma dúvida, alguma angústia, porque essa é a ideia hoje, é responder dúvidas aleatórias, não necessariamente de saúde, não necessariamente de coronavírus, né? Porque tá todo mundo falando disso. Eu não estou falando que tá errado, pelo amor de Deus, mas se for de saúde mental e sono, quem já está aqui, por favor, formule sua pergunta e me mande, que aí a gente vai discutindo enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Leila. Boa noite, Denise. Olá, Ana, tudo certo aí com áudio e som e vídeo? Ok, eu vou organizando umas coisas aqui. Enquanto isso, é o seguinte, aproveitando esse tempo, né, de isolamento, eu mandei lá na minha lista de e-mails uma sugestão, né, para vocês reverem os episódios do Dormicast. Já são 22 ou 21, agora eu não lembro de cabeça. Então estão todos lá no YouTube, no meu canal no YouTube, Caio no Sono, é só digitar lá no campo de busca, se inscrever e todos os vídeos estão disponíveis lá. Então é bom, é uma hora de vocês revisarem esse conteúdo, tem muita coisa boa lá. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Ótimo, já tenho uma pergunta aqui. Vão mandando as suas perguntas. Tem uma... Quer ver? Isso, tá vendo? Eu não sei se vocês veem isso aqui, ó. Tem uma interrogação. Quem não quiser perguntar por aqui e tem vergonha, pode perguntar aqui na interrogação. E aí eu leio, tá certo? Só mais um minutinho que eu vou organizar mais uma coisa aqui. Parará. Muito bem, então são 8h06, desculpem o atraso. Então está começando mais um episódio de Dormicast, nesses tempos sombrios que estamos atravessando. A intenção hoje é responder dúvidas de vocês, não necessariamente de coronavírus, não necessariamente de saúde mental ou de sono, mas se for de saúde mental e de sono eu agradeço muito, que é o assunto que eu domino. E por favor, mandem as suas perguntas. A ideia hoje é tornar esse espaço aqui um espaço inteiramente de vocês, certo? Então vocês que mandam hoje, eu não mando em nada hoje, certo? Não tenho tema, eu não convidei ninguém para eu entrevistar. Então o tema é vocês, certo? O tema vai vir de vocês, certo? Então vamos começar. Hoje é um episódio especial, precisamos de mais alegria nesses tempos difíceis. Eu já vi aqui tua pergunta, Fran. Tinha uma pergunta antes aqui que chegou para mim. Como parar de comer? Eu acredito que seja uma pergunta que está relacionada com a quarentena, né? Imagino que sim. Olha, é o seguinte, eu estava até... Muito boa essa pergunta também. Eu estava até discutindo hoje na minha terapia algumas coisas que aconteciam
na minha infância, né? Era uma coisa muito engraçada, porque a minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito, e enfim, e tinha uma certa dificuldade. Eu sempre fui muito comilão, né? E até hoje como pra cacete, assim, até meus amigos que estão aqui, eles sabem disso, porque eu gosto de comer e gosto de cozinhar também. E aí a minha mãe, para não me dar muita besteira, salgadinho, bolacha, etc., ela fazia salada. E aí eu comia salada pra caramba. E até hoje eu não sei parar de comer salada também, estando em tempos de coronavírus ou não. Mas é muita salada, é muito azeite, né? Então eu não deixo de botar caloria pra dentro, né? Não é por conta da salada que eu não vou botar caloria pra dentro. E em tempos de ansiedade, como nós estamos vivendo hoje em dia, é muito difícil parar de comer, porque a comida, ela representa, na verdade, um alívio pra gente, né? Quando a gente come, algumas substâncias são liberadas. Se tiver algum nutricionista aqui me assistindo, por favor, contribua com o conhecimento seu. Algumas substâncias são liberadas e isso promove um certo relaxamento. Agora, tem certos tipos de alimentos que eles promovem um pico de glicemia, que é o açúcar no sangue, muito rápido. E da mesma forma que esse pico ele sobe muito rápido, ele vai descer muito rápido também. E isso promove também um aumento da ansiedade e até uma retroalimentação, né? Você acaba comendo mais, porque esses alimentos eles têm um pico muito rápido de glicemia, uma absorção muito rápida, e você vai sentir fome muito rápido. Então, eu não sou da área da nutrição, tem pessoas aqui que me seguem que tem muito mais gabarito do que eu para falar sobre isso, mas o que ajuda é o seguinte: manter horários regulares de alimentação, né? Aliás, essa é uma das principais pistas ambientais para controlar o nosso relógio biológico. Existem 3 principais pistas ambientais para controlar o nosso relógio biológico. A primeira delas é a luz. Então a luz, tanto a natural quanto a artificial. A segunda pista, a mais importante, é a alimentação. Então os horários regulares de comer, e as atividades sociais e atividade física. Então essas são as 3 principais pistas ambientais que ajudam a regular o nosso relógio biológico. E se os horários da alimentação eles estão mais ou menos definidos, e você come alimentos que tem uma proporção adequada entre carboidrato, proteína, legumes, frutas, enfim, eu imagino que você vai sentir menos fome, tá? Então eu acredito que dá para fazer dessa forma, e também pegar alimentos que têm absorção mais lenta, rico em fibras, né, por exemplo. Então acho que é uma solução que você pode tentar, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Então a Fran perguntou o seguinte, que ela não mandou a pergunta aqui para mim para eu dividir com vocês, mas a pergunta está em cima. Se vocês rolarem aí as falas, vai estar lá em cima. Então ela fala o seguinte, que nunca teve problema para dormir, mas ela está tendo. E você acorda de hora em hora. Olha, é o seguinte, a primeira coisa, esse Instagram, é sempre bom a gente frisar, o Instagram não tem a ideia, aliás, nem pode ser dessa forma, de ser um canal de consulta, é um canal de informação, certo? E nesse sentido, tem várias coisas que podem estar acontecendo com você. Então não sei qual é a sua idade, não sei qual é o teu trabalho, não sei qual é a tua rotina. Isso é um motivo para consulta. Mas as causas de despertares noturnos, elas são várias, certo? Então, vamos pegar o exemplo que a gente está vivendo hoje, né? Que é um momento de ansiedade generalizado em toda a população. Esse estado de hiperalerta que a gente está sendo exposto, ele pode ser uma causa de despertar noturno, certo? Se a gente tem um hiperalerta de dia, muito provavelmente isso vai refletir na nossa noite,
com esse bombardeio de notícias e informações e grupos de WhatsApp que a gente recebe 24 horas por dia, se a gente não aprender a limitar isso a determinado horário do dia, a gente vai ficar em um estado de hiperalerta e isso pode provocar despertar noturno, sim, ok? Uma outra coisa que pode acontecer. A insônia, ela não escolhe idade, ela não escolhe gênero e ela não escolhe classe social. Então, uma outra causa de despertar noturno pode ser a insônia. E lembrar aqui um pouco dos episódios e dos conteúdos dos Dormcasts anteriores. Existem 4 coisas que contribuem para o surgimento da insônia ou contribuem para a sua cronificação, para que ela dure aí mais de 3 meses, né? Então a primeira coisa é uma questão genética. Então se tem alguma pessoa da sua família, de preferência parentes de primeiro grau, que tem insônia, teoricamente você teria uma maior chance de desenvolver a insônia também. Existem alguns genes que estão relacionados ao surgimento da insônia, mas não é só isso. A parte genética na insônia, aliás, é menos importante. Tem uma outra questão. Existe um gatilho que pode desencadear a insônia, certo? Esse gatilho principalmente representa traumas diversos. Então pode ser um luto na família, pode ser uma situação financeira difícil, pode ser uma situação que a gente está vivendo agora, né? Que na verdade essa situação que a gente está passando agora, ela nada mais é do que uma incerteza do que vai acontecer amanhã, né? Do que vai acontecer daqui 2 horas. Então, essa incerteza em relação ao futuro também pode ser um gatilho para despertares noturnos. Uma terceira questão que pode contribuir com a gênese da insônia, com o surgimento da insônia. Os maus hábitos de sono e a má higiene do sono. O que significa isso? São hábitos, atitudes que você faz que contribuem para esse estado de hiperalerta, né? Então, falta de rotina de sono, cada dia a pessoa dorme num horário e acorda num horário, o sedentarismo, o excesso do uso de celular, principalmente no período noturno, o excesso de informação, né? Então isso pode também cronificar a insônia e contribuir com a gênese da insônia. E um quarto e último fator, que isso na verdade está mais relacionado à insônia crônica, quando ela já está instalada mesmo de uma forma patológica, são as próprias preocupações com o sono. Então a pessoa cria uma resistência para dormir, ela cria um certo medo de dormir, então ela fica pensando que, bom, já que eu durmo mal, hoje eu vou dormir mal de novo, né? Antes de ir para a cama ela já cria essa certeza de que ela não vai dormir bem, e ela fala, bom, se eu não dormir hoje, amanhã vai acontecer uma tragédia, eu vou me divorciar, eu vou bater o carro, eu vou ser demitido, eu vou brigar no trabalho, e isso vai virando uma bola de neve na cabeça da pessoa. Tá? Isso é o que a gente chama de... Porque isso acontece no período que antecede ali o início do sono, né? Essa ansiedade noturna. Então, isso pode também desencadear despertares noturnos. Outras coisas que podem desencadear despertares noturnos. A apneia do sono, que é a doença mais comum da medicina do sono, a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório do sono. Então, a nossa garganta, ela tem uma característica de ser muito fina, né? Eu tinha um professor na residência que falava que foi um erro da evolução, né? Ela é tão fina que um adulto é aceitável o adulto parar de respirar até 5 vezes por hora de sono por noite, tá? Então ela é muito fina. Então se você tem fatores que contribuem para o fechamento desse tubo, que já é naturalmente fino, então hoje em dia a principal causa da apneia do sono, um fator que está associado, né, o fator mais, vamos dizer assim, forte que está associado à apneia do sono é a obesidade, mas tem outros fatores também. Em mulheres, menopausa, por exemplo. Na menopausa você tem uma diminuição muito, muito grande da progesterona, que é um hormônio que ajuda a manter o tônus dessa musculatura, desse tubo, e aí você promove uma maior chance aí desse tubo fechar na mulher depois da menopausa. Tanto é que a apneia
se você pegar a mulher antes da menopausa, a apneia é muito mais prevalente em homens, mas muito mais, né? Tem muito mais presente em homens. Depois da menopausa, a coisa começa a se igualar. E aí vem um outro fator, que é a idade. Então, homens e mulheres começam a correr juntos aí na prevalência da apneia, depois da menopausa. Então, essa apneia, que são as paradas respiratórias durante o sono, elas também podem provocar os despertares noturnos. Mas lembrar que, às vezes, aliás, na maioria das vezes, os despertares que a apneia provoca, que essa parada respiratória provoca, a gente não tem consciência, certo? Só quem está laudando o exame de polissonografia é que vê o tamanho do estrago. O cérebro ele não consegue aprofundar o sono, né? A cada parada respiratória ele acorda. E a maioria das vezes a gente não consegue perceber. O indivíduo que tem apneia não percebe esse despertar, mas pode acontecer de despertar também, tá bom? Outra coisa que pode estar relacionada ao despertar noturno é os transtornos de movimento que acontecem no sono, que são extremamente raros, mas eles podem acontecer sim. Então, se você tem um paciente que ele não tem um quadro clínico de insônia, ele não tem um distúrbio respiratório do sono, ele não tem nenhum fator, né, que indique um estado de hiperalerta, uma depressão, uma ansiedade, e ele tem despertares noturnos, ele tem cansaço, fadiga, diurnos, ele acorda cansado, você tem que pedir uma polissono depois que você descartou tudo isso, porque pode ser transtorno de movimento relacionado ao sono. É muito raro, mas acontece. A gente vê direto aí, né? Porque é uma coisa que é muito difícil de perceber. Então isso também pode acontecer, tá? Lembrar que, já que esse é um canal de saúde mental e sono, certos antidepressivos eles podem contribuir para o aumento desses movimentos de membros durante a noite de sono, tá? Então, principalmente os antidepressivos duais, que a gente chama, que atuam no aumento da serotonina e da noradrenalina. Certo? São os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, vou dar um exemplo aqui, a venlafaxina é um antidepressivo amplamente utilizado, que tem resultados muito bons em transtorno de humor, principalmente depressão e ansiedade, mas ele tem essa característica de causar esses movimentos noturnos e muitas vezes isso pode causar os despertares, tá? Mas isso tem que ser muito bem investigado. Pelo amor de Deus, não vai tirar a venlafaxina porque eu falei isso, porque pode causar um desastre ainda maior. Então são várias coisas que podem causar despertares noturnos. Por que eu estou te falando isso? É somente numa consulta com uma anamnese muito bem detalhada que a gente vai poder entender o que está causando os despertares noturnos. Tem uma outra coisa também. A pessoa acorda 2 vezes na noite e já acha que é um absurdo. Tá? Mas, gente, até 2, 3 pode ser normal, desde que você não tenha sintomas diurnos. Então, cuidado com isso também. Tá? A partir daí, 4, 5, 6 vezes, aí o negócio começa a ficar meio estranho. Mas não é um absurdo também você acordar durante a noite, desde que você não tenha dificuldade para voltar a dormir e não tenha sintomas diurnos também. Tá bom? Então, se eu respondi a sua pergunta, por favor, se manifeste. Se não, por favor, também se manifeste, certo? Vamos lá. Tenho bebido todos os dias. Estou com algum sintoma? Olha, você pode estar ansioso, né? Eu estou ansioso, você está ansioso, o presidente está um pouco ansioso também. Então, está todo mundo ansioso. Isso, agora, o álcool, ele é um ansiolítico muito bom. Ele alivia a ansiedade de uma forma muito eficaz. Mas o consumo em excesso, principalmente nesses períodos, né, de incerteza que a gente está vivendo, ele pode provocar alguns malefícios, né? Então vamos lembrar de algumas coisas que eu já falei do álcool aqui, né, e as implicações que ele tem no sono.
o álcool, ele atua, a gente acredita, né, que seja assim, ele atua num receptor que a gente tem dentro aí dos neurônios, do cérebro, que chama GABA. E quando o álcool vai lá e se liga nesse negócio, ele promove um relaxamento, um alívio da ansiedade. Tá? A gente acredita que ele funcione dessa forma. E tem outros mecanismos também, mas o principal seria esse. E isso alivia muito a ansiedade. Agora, isso gera uma outra consequência. Se você tornar esse consumo muito frequente, você pode criar uma tolerância, certo? Então você vai precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito, seja ele qual for. Seja relaxante muscular, ansiolítico, alívio de pensamentos acelerados, estresse, etc. Então você vai precisar cada vez mais de uma dose maior para atingir o mesmo efeito. Então isso a gente chama de tolerância. Vai chegar num determinado momento que você não vai conseguir ficar sem o álcool, tá? E aí quando você tira abruptamente o álcool, você vai ter sintomas de abstinência, tá? que podem variar muito de gravidade. Desde pequenas alterações de humor até sintomas físicos mais graves, como alteração de pressão arterial, frequência cardíaca, sudorese, confusão mental, agitação psicomotora e por aí vai. Então não é o teu caso. Eu acho que em períodos de ansiedade isso seja até natural de acontecer, mas muito cuidado para não tornar isso um hábito, né? É muito comum em períodos de crise, pessoas que começam com esse hábito e depois que a crise passa, elas mantêm esse hábito e se tornam dependentes de álcool. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, né? Guerra. Então, principalmente, a gente tem um índice, no Brasil isso não é muito comum, porque felizmente a gente não entrou em muita guerra na nossa história, mas isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente tem um número enorme de veteranos de guerra dependentes de álcool, porque depois do período de crise, eles começam a ter sintomas de ansiedade, de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, e como o álcool é um excelente ansiolítico, então tem um número absurdo de veteranos de guerra dependentes de álcool, porque começaram com esse hábito que no início pode parecer inofensivo, mas depois isso de fato vira uma dependência, e aí você cria um outro problema, né? Além do transtorno psiquiátrico de base, seja depressão, ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático, são os principais, se cria aí a dependência de álcool, que é uma coisa extremamente grave, muito difícil de ser tratada. Tá? Então, você pode estar com algum sintoma? Pode, tá? Mas isso tem que tomar cuidado com o que vai acontecer depois que essa marolinha, sem querer brincar com ninguém, passar. Tá? Então, se depois que esse negócio passar e isso continuar fora do normal, fora do seu padrão, cuidado, porque isso sim pode representar algum sintoma, certo? Vamos lá, eu quero perguntas. Muito bem. Então, doutor, o que vem... gente, só uma... Peraí, o que eu fiz aqui? Meu Deus. Tá, só uma questão. Eu dispenso o doutor. Eu odeio que me chamem de doutor. Não é nada contra. Pode chamar se você se sentir confortável assim. Mas eu não gosto. Eu chamo de Caio mesmo e tá ok. Então, vamos lá. A Aline perguntou o seguinte: doutor, o que vem acontecendo é um momento extremo de ansiedade. Muitos relatos dos meus pacientes que estão com problemas para dormir. Pois é, Aline. Olha, por incrível que pareça, deixa eu organizar isso aqui. Bom, por incrível que pareça, eu ainda não tenho notado no meu consultório essa coisa mais de perto, por dois motivos. Eu atendo muito pouco atualmente, eu tenho outras atividades além do consultório, então eu tenho poucos horários no consultório. Eu acho que esse é um dos motivos. Segundo,
o perfil de paciente que eu atendo tem uma possibilidade de trabalhar em casa. E eu acho que isso ajuda muito no controle da ansiedade, apesar de que o fato de ficar em casa pode aumentar a ansiedade em algumas pessoas, mas só o fato da pessoa ter a garantia de que ela pode trabalhar em casa e garantir o seu emprego, né, ou seja, o seu salário, o seu sustento econômico, isso é um fator que não é muito ansiogênico, né, vamos concordar. Agora, eu estava vendo uma reportagem, eu não sei se na Globo News, enfim, em algum lugar aí, que o sujeito falou o seguinte, que 54%, se alguém viu essa reportagem, se não for esse número, por favor me corrija, mas 54% da população brasileira não tem a possibilidade de trabalhar de casa. Então, assim, aí você tem dois fatores ansiogênicos, né? Bom, você não pode trabalhar de casa, então das duas umas, ou o cara trabalha e se expõe, né, ao risco, então isso pode ser um fator gerador de ansiedade, ou o cara simplesmente não trabalha e perde a sua renda, certo? Então, como é que a gente vai controlar essa ansiedade nos pacientes? Eu tenho visto algumas iniciativas bacanas aqui de alguns profissionais que eu acompanho. Então, até postei recentemente, né, a Raquel, psicóloga, psicanalista, e a Kisde, psicóloga do sono, que aliás acompanha alguns pacientes meus também. Então, por exemplo, essas duas profissionais reservaram ali alguns horários da agenda delas para atendimento online, que o CRP já permite há muito tempo, ou a custo mais baixo ou atendimento gratuito. Então essa é um jeito, né, de você aliviar a ansiedade dessas pessoas. Mas desde que isso não crie uma ansiedade em você também, porque não adianta a gente também diminuir a nossa renda sem muito planejamento e começar a fazer caridade, aí a gente começa a ficar ansioso também, tá? Então, agora uma recomendação que eu acho que tem que servir para todo mundo é o seguinte: você tem que falar para os seus pacientes que, independente do que está acontecendo, eu sei que parece muito fácil isso no discurso, mas se a gente implementar a cada dia que passa, isso alivia demais a ansiedade. Vocês têm que manter o máximo possível de rotina. Então, não é porque está de quarentena, aquele negócio, né? Quarentena não é férias, né? O carinha que segura o cartaz, a cartolina. Quarentena não é férias. Então, tem que acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário e tentar manter as atividades que você tinha antes nessa rotina meio atípica que a gente está vivendo. Então isso alivia muito a ansiedade. Por quê? Se você não estabelecer rotina, você vai dar espaço para essa avalanche de informações que a gente recebe o dia inteiro. E aí você não consegue trabalhar, você não consegue ter um foco, você não consegue ter vamos dizer assim, um processo dentro do seu dia. Fica uma coisa completamente desorganizada e sem foco, né? Então isso gera ansiedade, sim, né? Porque é como se a gente estivesse perdendo alguma coisa, você não tem segurança. Então manter a rotina acho que é a principal recomendação neste momento. E tem que tomar muito cuidado, muitas pessoas aproveitam, entre aspas, tá? Porque isso nem sempre é intencional, desses momentos de crise e começam a ter pensamentos do tipo assim: bom, já que nós estamos na merda, com perdão da palavra, eu vou comer, eu vou beber, eu vou... né? Gente, isso não é o caminho, né? A gente tem que ter um certo equilíbrio mental até para poder entender melhor o que está acontecendo e tocar a nossa vida, tá? Então não é que a coisa está assim desandada que você vai desandar também, né? Então faça a sua parte com você mesmo. Não caia nessa de enfim, seguir um caminho aí completamente desregrado, porque o país está desregrado também, tá? Então muita calma nessa hora. Então a principal orientação para esses pacientes é manter a rotina que eles tinham. Outra coisa importante, muitas pessoas, aliás, o Brasil é um dos países que lideram esse ranking, que é o seguinte... Oi, Marcelo, não te vi aqui. Peraí.
que é o seguinte, o Brasil é um dos países que lidera um ranking de tempo casa, trabalho, trabalho, casa. Se eu não me engano, a média é 40 minutos. Brasil, tá? Olhando para São Paulo, eu não sei o número exato de São Paulo, mas São Paulo, essa média eu acho que é muito maior. Eu vou até pesquisar esse número e divulgar para vocês. Vamos imaginar o seguinte, para quem conhece São Paulo, uma pessoa que mora em Parelheiros, que é a zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo, e trabalha em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Esse trajeto, só para vocês terem uma ideia, quem não é de São Paulo, ele dá mais ou menos uns 30, 40 quilômetros. Então essas pessoas, quando não está assim, esse período apocalíptico, elas estão trabalhando normalmente, circulando normalmente e pegando transporte público normalmente. Então elas demoram para ir e para voltar 4, 5 horas no mínimo. Então elas perdem 4, 5 horas no mínimo do dia delas em transporte público. Isso reflete em horas preciosíssimas perdidas de sono. Então, uma orientação que é possível a gente fazer também olha, se você não está podendo se deslocar nesse momento e pode fazer alguma coisa em casa, ou um trabalho em casa, você pode aproveitar esse tempo para até corrigir a sua rotina de sono e experimentar como é a sensação de dormir bem, sem esse tempo de trajeto, né? É lógico que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar, mas é importante a pessoa entrar em contato com um padrão de sono relativamente normal, tá? Então acho que isso pode aliviar a ansiedade também. Eu dei um exemplo extremo, mas isso serve para trajetos mais normais, vamos dizer assim, né? Poxa, ficar 1h20 por dia no trânsito, contando ida e volta, é muita coisa. Porque se você soma isso às coisas que você tem que fazer quando chega em casa ou antes de sair de casa, você perde muito tempo de sono. Tá? Então é interessante nesse período a gente entrar em contato com um padrão de sono mais nosso, né? Sem esse tempo casa-trabalho, tá bom? Mas esses relatos de ansiedade dos pacientes, eles vão vir sim, certo? Isso é inevitável. E, por último, para finalizar a tua colocação, a tua pergunta, a gente, como profissional de saúde, seja de saúde mental, fisioterapeuta, fono, nutricionista, médico, seja o que for, a gente tem que manter, principalmente nesses períodos, um canal aberto com o paciente. Não adianta, gente, isso é minha opinião, tá? Aí vai muito de profissional para profissional. Não adianta você atender o cara e tchau, acabou. Aí o cara não sabe como é que fala com você, não tem seu telefone profissional, não tem teu e-mail. A gente precisa manter um canal aberto com os pacientes, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente nesse momento, sobre a saúde dos pacientes, principalmente quem lida com saúde mental e sono. Tá? Então, manter um canal aberto com os pacientes é super importante. Tá? Estar próximo dos pacientes e manter essa proximidade. Não saiam dessa cadeira de marfim, de mármore, que às vezes a gente senta, e tentem se aproximar mais dos pacientes, porque isso vai trazer muitos frutos, né, num futuro próximo, tá bom? Vamos lá. Tinha uma pergunta aqui. Cadê? Não, cadê a pergunta do frontal, meu Deus? Da Carmen. Vamos lá. Carmen perguntou o seguinte, para desmamar o frontal... Gente, eu estou divulgando o nome das pessoas porque elas escreveram aqui onde aparece tudo, tá? Se alguém se sentir incomodado, por favor, me avise. Para desmamar o frontal, eu posso ir diminuindo gradativamente? É assim? Carmen, não é assim. Primeiro, porque você não pode fazer isso sozinha. Tem que ter algum médico te acompanhando no desmame, não só do frontal, mas como de qualquer medicação. Do frontal, principalmente, porque o desmame abrupto do frontal, dependendo da dose que você está tomando e do tempo que você está tomando, isso pode gerar uma abstinência que tem uma alteração de humor assim não muito agradável. Então, primeiro, de preferência procure um médico, psiquiatra, para fazer esse desmame
do frontal. E aí a dose e o tempo que vai demorar esse desmame, o quão gradual vai ser esse desmame, ele que vai orientar. Muitas vezes, dependendo da dose, do tempo de uso dessas medicações, a gente até lança a mão de outras medicações para auxiliar nesse desmame, mas isso varia muito de paciente para paciente. Então não faça sozinha, procure um psiquiatra, certo? É o profissional mais adequado nessas situações. Vamos lá. Oi. Cadê? Oi. Tô falando oi pra todo mundo. Oi. Vamos lá. Cadê? Eu tô me atrapalhando com esse negócio. A Paty perguntou o seguinte: eu tô com problemas para dormir nessa quarentena. Me dê dicas de como dormir melhor. Paty, para todas as pessoas do mundo, velhos, idosos, crianças, mães, desempregados, empregados, tudo. Tem duas coisas que eu estou abrindo aqui porque é muito longo e às vezes eu esqueço. Tem duas coisas que são essenciais, que na verdade não são dicas para dormir melhor, não gosto desse nome, são orientações, que serve para tudo. Isso é uma coisa de saúde básica. Chama higiene do sono e controle de estímulos, que eu falo exaustivamente neste canal aqui toda semana e vale a pena repetir, porque parece uma coisa trivial, mas se você aplicar, sei lá, 30% do que está escrito aqui, o teu sono vai melhorar bastante. Mas é igual perder peso, malhar, fazer dieta, tem que ser uma coisa diária, né? Você aplique essas técnicas diariamente e você vai ver um resultado aí no médio e longo prazo. Não é de um dia para o outro que você vai regular o teu sono. Teve um nutricionista uma vez que falou uma coisa muito bacana para mim. Ele disse o seguinte: não adianta o paciente querer um resultado em uma semana num processo de ganho de peso que dura de 10 a 20 anos. Tá? Então, com o sono é a mesma coisa. E às vezes a gente fica um pouco frustrado como profissional de saúde, porque o cara vem para você com uma coisa assim: eu não durmo desde que eu nasci, e isso gera uma certa ansiedade em quem está atendendo, e você quer resolver rápido também, mas não é dessa forma. É um processo muito gradativo, muito árduo, mas que vale a pena. Então vamos retomar os conceitos de higiene do sono e controle de estímulos. Então vamos lá. Depois eu posso mandar isso aqui no e-mail, viu, Cris? Acho que nos e-mails não tem ainda. Então, rotina de sono. Estabelecer horários fixos de se deitar e de acordar, inclusive aos finais de semana. É lógico que, pelo amor de Deus, né, final de semana, não agora porque está todo mundo em casa, mas final de semana a gente pode, lógico, dar uma relaxada, mas para quem está com problema para dormir, é interessante que, inclusive aos finais de semana, manter horários fixos, tanto de dormir quanto de acordar. Isso é uma pista ambiental importantíssima para regular o nosso ritmo biológico. Tá? O mais importante que o horário de ir para a cama para dormir é o horário de acordar que tem que ser fixo, porque vamos supor que você teve um dia infernal e que está muito difícil para pegar no sono, tá? E você vai dormir pouco. Não vai acordar mais tarde para compensar. Mantém o horário de acordar fixo. Só toma cuidado para não pegar carro, fazer atividades que exigem muita cognição, porque ela pode estar um pouco prejudicada quando a gente está privado de sono. Mas o horário de acordar ele tem que ser fixo sempre, porque caso você durma muito pouco, se você fixar o horário de acordar, na noite seguinte vai ser muito mais fácil você pegar no sono. Por um princípio que controla o sono, que a gente chama de princípio homeostático, que na prática significa o seguinte: quanto mais cansado você está, mais fácil você pega no sono. Durante o dia, a gente vai acumulando uma substância que chama adenosina. A adenosina é um produto da nossa atividade no organismo, do nosso metabolismo. E essa adenosina, lá no finalzinho da tarde, início da noite, ela chega num pico máximo e ela atua numa região do cérebro que chama prosencéfalo basal,
que é um interruptor que a gente tem aqui nessa região, mas lá mais pro meio, então tipo aqui assim. E quando ela chega lá no prosencéfalo basal, ela fala inicia o sono REM. Então inicia o sono. Se você compensar, você não vai ter muito esse pico de adenosina. Aí fica mais difícil, teoricamente, atingir o sono não REM, que é o início do nosso sono, tá? Ir para a cama somente quando tiver com sono. Não adianta a gente seguir um horário que não é nosso, tá? Então tem que ir para a cama quando a gente está com sono mesmo, tá? E aí cada um tem o seu ritmo biológico. Não adianta você achar que é bonito dormir 10 horas da noite e acordar às 6 da manhã, se esse não for o seu ritmo biológico, tá? O quarto serve somente para duas coisas, atividade sexual e dormir. Não é para levar para o quarto comida, pepino, né, problema para resolver, planilha para fazer. Então o quarto ele tem que ser um ambiente tranquilo, né, porque quando a gente fala de sono, o cérebro ele aprende por associação. Se ele começa a associar que o seu quarto é estressante, que ele lembra problema, você não vai conseguir dormir nunca, tá? O quarto deve ser escuro, silencioso e confortável. O colchão ele deve estar em bom estado e de preferência tem que virar o colchão a cada 30 dias. Então o que estava na cabeça vai para o pé e assim vai se alternando a cada 30 dias, tá? Porque senão, se você não virar o colchão, a coisa começa a ficar meio desigual e isso gera dor, tá bom? É recomendável que no quarto permaneçam somente itens que estão relacionados ao seu sono. Então evitar muita quinquilharia, muito livro, muito papel, muita comida, objetos de decoração em excesso, quadro, luz artificial, abajur para tudo quanto é lado. Agora, gente, essas orientações aqui elas não devem ser encaradas como um exército, que todo mundo tem que seguir um padrão e acabou. Isso é muito relativo. Tem gente que dorme tranquilamente em quarto com muita quinquilharia e ok. Mas idealmente é para não deixar muita coisa no quarto. Principalmente, tem os otorrinos me acompanhando aqui, as pessoas que têm rinite alérgica. Porque aí a rinite começa a atacar e a pessoa não dorme mesmo, tá? Então o quarto tem que ser limpinho, de preferência. Vamos lá. Quem dorme com um parceiro ou parceira de cama, as rotinas de sono elas têm que ser, no mundo ideal, mais ou menos iguais, tá? Porque vamos supor que o seu marido, sua esposa, namorado, sei lá, ele é mais noturno. O cara curte trampar à noite, sei lá, e jogar videogame até tá, e você não, você curte dormir cedo e tal. Então isso parece uma coisa que inicialmente não gera muito problema, mas vai gerar, porque isso é prática de consultório. Quantos casais já atendi que a gênese ali do problema de sono é porque a rotina de um é de um jeito e a rotina do outro é de outro. E aí começa a dormir em quarto separado, aí você cria outros problemas, tá? Então as rotinas de sono elas têm que ser mais ou menos iguais. Se não dá para ser igual, vai ter que chegar num acordo. Aí cada casal chega num acordo que achar melhor, tá? Já atendi casais que dormem em quartos separados e ok, não tem problema nenhum, a vida que segue e ok, mas isso é produto de muita conversa, né? Não é uma coisa assim muito fácil de resolver, tá? Isso é muito importante, estímulos, não deixar o seu celular, isso para quem tem problema de sono e ansiedade noturna, não deixar o celular no quarto, tá? E definir um horário para desligar o celular e não entrar em contato mais com os conteúdos que o celular nos oferece. Então, se você é uma pessoa que normalmente pega no sono às 10, eu recomendo que umas 8 você já esquece do celular, tá? Porque eu costumo dizer que o celular é um buraco negro, é uma coisa com muita energia, muito peso, ele vai te sugando e você não consegue sair. Se você entra no WhatsApp, você termina no Instagram, e depois você vai para o Facebook, aí vai para o e-mail. É um buraco negro, você não sai daquilo, tá? Então determina um horário, 8 horas eu vou parar de mexer no celular. 9 horas eu vou parar de mexer no celular e acabou, você não vai ter nenhum problema em relação a isso, tá? Resolva tudo que você tem para resolver até determinado horário e depois esquece o celular, tá bom? Eu atendo muitas pessoas que trabalham com o celular, que trabalham em redes sociais, inclusive esse que vos fala, né? Até hoje eu tento me adaptar a isso. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente perde a noção do limite, né? Já que a gente trabalha com isso, então eu tenho que ficar com esse negócio de inteiro ligado.
Não é assim. A gente tem que ter horário de trabalho também para mexer em rede social, tá bom? Qual que é o problema do celular? Duas coisas. Ele é muito estimulante. E segunda coisa, ele altera a produção de melatonina, que é um hormônio que nós produzimos que controla, é uma pista química muito importante para controlar o nosso ritmo biológico. Então ele causa esses dois problemas, tá bom? Se acordar no meio da noite e tiver dificuldade para voltar a dormir, qual é a primeira coisa que vocês não podem fazer? Pegar no celular ou olhar no relógio. Porque se você fizer isso, primeiro que você vai entrar numa noia, né? Se for 3 horas da manhã, você fala, nossa, mas eu preciso acordar às 6, meu Deus, e tal. Não. Então, assim, não olha para nada que tenha horário. Se você sentir dificuldade para voltar a dormir, você tem que sair do quarto e fazer alguma atividade que te traz relaxamento. Aí cada um tem o seu, né? Tem paciente meu que vai ouvir Iron Maiden e ok, isso relaxa e o cara volta a ter sono e dorme. Então cada um tem a atividade que traz mais relaxamento ou não, mas o importante é não olhar no horário, não olhar no relógio, não olhar no celular, sai do quarto, quando o sono voltar, aí sim volta para o quarto e volta a dormir. Evitar refeições muito calóricas na janta, isso dificulta o sono. Equilibrar o consumo de cafeína e de bebidas que possuem cafeína, então os chás, o chá preto, né, o chá mate, o café, não tem uma quantidade adequada, uma quantidade certa que se recomenda por dia para tomar café, porque isso depende muito da sensibilidade da pessoa à cafeína. Eu, por exemplo, para mim não faz a menor diferença tomar café à noite, eu durmo do mesmo jeito, mas tem gente que é mais sensível. Então, no geral, a gente recomenda aí de 3 a 4 xícaras no máximo de café, no máximo por dia. É xícara, gente, tá? 25 ml, não é copo americano de café. E a última xícara não pode passar aí das 4, 5 da tarde, tá bom? Então isso é uma recomendação geral, que às vezes na prática não tem efeito nenhum, porque depende muito da sensibilidade da pessoa à cafeína. E isso é o paciente que vai te falar, tá? Chocolate também tem muito café, muita cafeína, então cuidado. Importante, tem gente que começa, né, a gente está em março, ainda está no período aí de pensar nas metas, né, de 2020, se bem que essa merda desse vírus cagou todo mundo, mas, você prometeu lá em 2020 que você quer emagrecer, você quer treinar e tal, aí você vai lá no Nutri, no sei lá onde, e aí você começa a tomar as fórmulas pré-treino. Essas fórmulas são muito estimulantes e em algumas pessoas elas podem causar insônia também. Então, assim, não é que não é para tomar, mas avisa se você tiver um aumento de ansiedade e um aumento da tua insônia, se o pré-treino está causando isso. Avisa o nutricionista ou o médico que prescreveu, porque ele pode fazer pequenos ajustes na dose, tá bom? Cochilo diurno pode trazer benefício. Desde que seja feito aí no meio do dia, depois do almoço, 30 minutinhos é o máximo. Depois disso a gente começa a entrar nas fases mais profundas do sono, é muito difícil acordar. Mas ele é muito benéfico sim, tá bom? Limitar o horário, a quantidade de comunicação relacionada ao trabalho fora do horário de trabalho. Isso é um dos maiores fatores geradores de ansiedade no trabalho. É a falta de limite na comunicação profissional. Então, se o seu trabalho acaba às 6 horas da tarde, é 6 horas da tarde que você vai parar de trabalhar. Não adianta chegar em casa e continuar trabalhando, vendo e-mail, vendo o celular do trabalho. Tá bom? Acabou e o limite ele tem que vir de dentro. Tá? Caio, mas eu não tenho jeito, porque meu chefe é assim, assado e tal. Aí, meu amigo, está na hora de repensar o teu trabalho, porque se isso não está te fazendo bem, então a gente tem que entender por que você continua nesse ambiente. Aí é uma outra questão, é um tema que dá uma live inteira, tá? E por último, pessoal, a gente tem que entender de uma vez por todas que o sono é uma necessidade fisiológica. Então, assim como você faz xixi, cocô, come e se reproduz, o sono ele também é uma necessidade fisiológica. E a sociedade, infelizmente, tem deixado o sono em segundo plano. E vale lembrar que quem dorme mal morre cedo. Tá? Então, encare o sono
como uma necessidade fisiológica. Então você tem que reservar o tempo para o sono. Da mesma forma que você reserva tempo para comer, tempo para malhar, você tem que reservar o tempo para o teu sono, certo? Vamos lá, Luizão mandou o seguinte: eu acordo sempre quando dou uma engasgada no ronco. Pois é, como eu disse no início, todo mundo... Puta merda, o que eu fiz aqui? Tá. Todo mundo que ronca tem apneia? Não. Todo mundo que tem apneia ronca? Também não. O que acontece é o seguinte: o ronco, ele é um principal sintoma da apneia. E, na verdade, é uma opinião que eu compartilho até de um professor meu. O ronco e a apneia é a mesma doença, né? Agora, a gente tem que entender se o cara está roncando e tem repercussão, tem despertar noturno, tem a apneia presenciada, que é quando quem está dormindo do lado dá aquela assustada porque vê a pessoa parando de respirar, cutuca, acorda, pelo amor de Deus, não vai morrer. Se isso está ocorrendo frequentemente, se você não tem nenhum exame do sono, é bom fazer a polissonografia para ver qual que é o grau de apneia, tá? E se for só o ronco, aí tem outras abordagens. Mas a apneia ela pode causar sim os despertares conscientes. E geralmente acontece no final dessa engasgada aí que você falou. Então, agora isso pode ficar muito, muito frequente e a apneia ela causa sintomas diurnos que tem um impacto na vida da pessoa enorme, que no início pode parecer uma coisa insignificante, mas depois vai virando uma bola de neve que é muito difícil você controlar. Então investiga, faz o exame, procura um especialista e vê qual que é o melhor tratamento para o grau de apneia que você tem, tá bom? Olha, muito bom. O Veri, desculpa, não sei como pronuncia. Deixa eu só ver o tempo aqui, tá? Nessa quarentena eu estou dormindo umas 10 horas. Algum problema nisso, já que o ideal é de 7 a 8 horas? É o seguinte, você tem que ver, na verdade, a tua necessidade. O ideal é 7 a 8 horas, assim, isso é o que a Globo fala. Mas nem todo mundo precisa de 7 ou 8 horas de sono. Tá? Cada um tem uma necessidade de sono, isso é muito individual. Tem pessoas que com 6 horas ok, tem pessoas que precisam de 9. Então a necessidade de sono ela é particular e individual. Adultos saudáveis, sem muitas comorbidades, de fato precisam aí de 7 a 8 horas de sono. É o que eu falei no início da live. Mantenha a rotina, mesmo na quarentena. Não é porque está de quarentena que vai aumentar o tempo total de sono. Tá? Isso pode te trazer prejuízos. Inclusive, quando esse inferno acabar, quando as coisas voltarem ao normal, eu não sei quanto tempo vai durar, e você fica dormindo 10 horas em quarentena, você vai ter dificuldade quando voltar à rotina normal. Então, mantenha a tua necessidade de sono habitual, certo? Mães de bebês amamentando. Como a natureza permite que a pessoa durma tão pouco? A prolactina faz com que a qualidade das poucas horas dormidas... A prolactina faz com que a qualidade das poucas horas dormidas seja melhor. Olha, eu não sei, Cristiane. Eu posso até pesquisar a relação da prolactina com a qualidade do sono. Não sei te responder essa pergunta no momento. Agora, é um período muito complicado. Não tem uma resposta certa para isso. Alguém vai sofrer, né? E geralmente é a mãe. Mas esse período vai passar, tá? O risco de você deixar de amamentar é muito maior. Então a gente tem que pensar nisso também. E existem estratégias que até as conselheiras do sono capacitadas para isso, com curso, até indico aqui a assessoria mãe-bebê da Dani, elas podem te ajudar muito nisso, tá? Eu vou te passar no privado o contato, porque elas têm muito mais gabarito para orientá-la do que eu nessa fase, tá bom? Mas não pare de amamentar, o risco é bem maior pro teu filho ou filha, certo? Aqui, a Dani tá aqui, ó. Assessoria Mamãe Instituto, Assessoria Mamãe _ Instituto,
são profissionais que podem te ajudar. Nossa, quanta gente entrou. Tem mais perguntas? Vamos lá. Quem está... Vamos lá. Raspou a careca? Eu raspei. Eu tô desconvidado, né? Eu não sei se foi da OMS, a recomendação da OMS, inclusive, as pessoas que têm barba, retirar a barba, porque é uma fonte de contaminação enorme, não só pro corona, mas como para outras coisas também. Eu aproveitei e já raspei tudo. Se gostou ou não, depois pode falar depois. Eu gostei. Vamos lá. Essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar no meu canal, Caio no Sono, lá no YouTube, e depois vocês podem ver. Qual é o papel do GABA no sono? O GABA é um receptor, é uma proteína. Ele tem 7 subunidades, o GABA, certo? E tem algumas unidades, né, que quando a substância vai lá e se liga nessa subunidade, isso inicia um estímulo inibitório, ou seja, você diminui excitação neuroquímica e isso promove o sono não REM em determinadas regiões. Lembrar que quem me acompanha ao primeiro Dormicast de fisiologia do sono. Então, o cérebro ele possui diversos interruptores, que são grupos de neurônios, tem algumas vias GABAérgicas, ou seja, repletas de receptores GABA, e quando essas vias são ativadas, o GABA promove um estímulo inibitório, e aí o sono não REM se inicia, tá bom? Então esse é o papel do GABA no sono, de uma forma bem simplória, tá? Isso está numa aula mais detalhada no primeiro episódio do Dormicast, se eu não me engano, tá lá no YouTube, tá? Muito bem, tem uma outra pergunta aqui. Eu não entendi sua pergunta, Denise. Mesmo quem atende convênio, não sei. Eu não sei, não sei o que você está se referindo, mas depois você me fala aí, tá bom? Um abraço para você, inclusive. Triptofano importante para o sono? Olha, não diretamente, mas a serotonina, né? É um neurotransmissor e ela depende do triptofano para existir, tá? Então ela está relacionada assim, a algumas vias neuroquímicas do sono, certo? Agora, não tem nenhuma evidência científica de que tomar triptofano melhora a qualidade do sono, tá? Eu não conheço. Se alguém conhecer, me manda aqui, tá bom? Quando eu durmo mal, eu diminuo meu déficit de atenção, aumento concentração e trabalho bem melhor no trabalho. Quando você dorme mal, quando você dorme mal, você diminui o déficit de atenção, ou seja, a atenção aumenta a concentração e trabalha bem melhor. Se eu durmo mal, eu aumento meu foco e concentração surpreendentemente. Olha, é o seguinte, eu preciso saber se isso acontece de uma forma pontual ou se é todo dia. Quando eu dava plantão, aliás, se durmo bem... Bom, vamos lá. Quando eu dava plantão, até se tiver colega médico aqui assistindo, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de mania pós-plantão. Tá? O que é isso? A gente dorme muito mal, num primeiro... entendi. Num primeiro momento, a gente fica muito ansioso, certo? E aí, quando a gente chega do plantão em casa, você quer fazer tudo, limpar e tal, mas essa excitação